Quero contemplar tua beleza, no calor da tua presença, me envolver como a consciência pelas águas. Sim, eu quero contemplar tua beleza, no calor da tua presença, me envolver como a consciência pelas águas. Sim, eu contemplar tua beleza, no calor da tua presença, me envolver como a consciência pelas águas. Sim, eu quero contemplar tua beleza, no calor da tua presença, me envolver como a consciência pelas águas. Eu anseio por ti, em tua majestade e glória espero por ti. Todos os dias da minha vida eu anseio por ti, em tua majestade e glória espero por ti. Todos os dias da minha vida quero contemplar tua beleza, no calor da tua presença, me envolver como a consciência pelas águas. Sim, eu quero contemplar tua beleza, no calor da tua presença, me envolver como a consciência pelas águas. Eu anseio por ti, em tua majestade e glória espero por ti. Todos os dias da minha vida eu anseio por ti, em tua majestade e glória espero por ti. Todos os dias da minha vida eu anseio, em tua majestade e glória espero por ti. Todos os dias da minha vida eu anseio por ti, em tua majestade e glória espero por ti. Todos os dias da minha vida. Só nesse lugar eu desejo estar, onde te encontro, onde te percebo. Toma o teu lugar, um trono sobre nós. Teu é o reino e toda glória. Só nesse lugar eu desejo estar, onde te
Atos capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Você pode ir abrindo aí, ou se quiser acompanhar aqui também, não tem problema nenhum. Nós estamos, irmãos, num tempo difícil, e o desafio é a gente conseguir preparar o coração, arar o coração como uma terra, um lugar que vai receber uma semente que precisa germinar. Por isso que Jesus contou aquela parábola das várias sementes que elas atingiam determinados lugares, mas ou ali o pássaro pegava aquela semente ou caía num terreno que tinha muita pedra, espinhos. Então, o que a gente precisa saber, irmãos, é que Deus tem falado. Deus continua falando, continua se manifestando. Então, o nosso dever e compromisso é perceber as manifestações de Deus e preparar nossa estrutura emocional, a nossa estrutura de entendimento, entregar, trazer como uma oferta honesta a Deus e dizer: Senhor, eu não tenho condições de entender a vida, as circunstâncias a partir de mim mesmo. Eu quero entender o que o Senhor tem a revelar e tem a dizer. Nosso compromisso sempre é esse aqui na nossa igreja, nos nossos encontros. Esse é o nosso principal foco, irmãos. Entender como Deus tem se comunicado conosco através da sua palavra e como isso tem que atingir a minha vida e a sua vida de uma maneira absolutamente eficiente. Como isso precisa nos atingir de uma forma totalmente nova, de uma forma totalmente renovadora também, naquilo que nós fazemos dentro da nossa casa, quando vamos ao trabalho. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ler o livro de Atos capítulo 5 e a gente vai entender alguns elementos da parte de Deus que atingiu a igreja daquele tempo e que serve como princípio para a nossa vida aqui também, para a gente conseguir entender algumas formas de lidarmos com sofrimento, algumas formas de lidarmos com os tempos de crise, com os tempos de dúvida. Atos capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, presta atenção, irmão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Vamos ter um minuto de oração juntos aqui, para preparar esse terreno da nossa alma, do nosso espírito para essa palavra. Senhor, nós te bendizemos, te damos graças, te glorificamos nesse dia, porque o Senhor tem sido bom e fiel, porque o Senhor reina majestosamente e sobre as nossas vidas está a tua misericórdia constantemente. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos trazido a um lugar de conforto, de consolo, a um lugar de estabilidade diante desse tempo tão instável no qual nós estamos, diante de tantas formas de medo que nos atingem por causa de diagnósticos, por causa da Covid, Senhor, por causa do futuro, por causa de questões financeiras. Pai, tantos são os nossos desafios, mas tão grande glória o Senhor tem sobre nós derramado constantemente, e te damos graças por isso, Pai, te bendizemos por isso. Seja a tua voz inteligível a nós aqui nessa noite, seja a tua voz algo que possamos compreender, assimilar e amar, acima de tudo amar o que o Senhor pode nos revelar. Em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, a gente tem aqui uma situação muito interessante, porque você viu o que o texto estava dizendo? Os apóstolos realizavam sinais, maravilhas no meio do povo,
todo mundo estava se reunindo regularmente no templo. Prestou atenção nisso? O povo se reunia regularmente no templo. Eram crentes que frequentavam um culto. Eram crentes que tinham a vida religiosa em dia. Mas aí olha só o versículo 13. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Embora o povo os tivesse em alta consideração. Vamos entender isso aqui a partir de algo que aconteceu alguns versículos antes. A gente não precisa nem ler aqui, você provavelmente lembra dessa história. Se você não lembra, é só você voltar ali para o começo do capítulo 5. Ananias e Safira venderam um terreno. Se você volta um pouquinho antes, você vê que Atos conta que um homem chamado Barnabé também vendeu uma propriedade e deu o dinheiro à igreja. Porque o princípio da igreja de Atos é um princípio que falta para nós, irmãos. Para nós, que eu digo nesse século 21, na igreja mundial. A ideia de que o nosso ato de ofertar, até de dizimar, a nossa contribuição e a nossa maneira de nos enxergarmos é uma forma de nos vermos em família. Então, a gente não pensa, por exemplo, em mudar de casa se eu não tenho certeza de que um irmão meu tem dignidade no lugar onde mora. Eu não passo a fazer investimentos em determinadas áreas se eu não tenho certeza que um irmão meu, um amigo, um parceiro de fé, um companheiro de fé, esteja em uma situação deplorável. O princípio da igreja de Atos, que tem que ser o nosso princípio, é o princípio de que todo irmão em Cristo precisa de dignidade. É meu dever e meu compromisso garantir a sua dignidade enquanto pessoa, homem, mulher, família, assim como dentro da sua casa. Cada um está garantindo a dignidade um do outro, porque carrega o mesmo sangue, o mesmo nome, porque partilha do mesmo teto, dos mesmos ideais. Esse é o princípio. Barnabé fez isso, aí momentos depois vem um casal, Ananias e Safira. Ananias e Safira vendem uma propriedade, vendem por tanto, mas eles combinam entre eles que vamos dar outro tanto, diminui um pouco o valor, vamos falar que, vamos supor, vendeu um terreno a 100 mil reais, mas vamos dar aqui 60, vamos dizer que custou 60, e vamos dizer que a gente está dando o valor total, apesar de ter sonegado, de ter ficado com 40 mil, eles queriam que a igreja inteira soubesse que eles tinham vendido por 60 e estavam dando integralmente o valor da venda. Esse era o ponto. Ananias chega no meio do culto, na hora de levar o dízimo. E Pedro pergunta para ele: Ananias, você vendeu esse terreno por tanto? Ele fala sim. Pedro dá um sermão movido pelo Espírito Santo, impelido por Deus. Ele fala como é que você pôde conspirar contra o Espírito Santo. É isso que Pedro fala aqui para ele. E para a esposa mais para frente. Por quê? Pedro questiona o valor da oferta de Ananias. Ele cai duro, morre, sepultam ele. 3 horas depois, a Safira chega. A esposa dele chega. E aí, a mesma coisa, Pedro fala: vocês venderam o terreno por tanto? E a Safira fala: vendemos sim por tanto. E Pedro diz: como vocês têm coragem de colocar à prova o Espírito Santo? Ali na porta estão os homens que acabaram de sepultar seu marido. E daí você já pensa uma coisa, irmão. Olha, um parênteses muito interessante. Às vezes a gente acha o culto muito demorado em alguns lugares, né? Mas você percebe que aqui Ananias chegou e 3 horas depois chegou a esposa dele. Então deu tempo do homem morrer, enterrarem ele, chegar a esposa 3 horas depois. Olha
quanto demorava esse culto aqui. Um culto demorado. Que levou 2 pessoas. 2 pessoas foram. Por quê? O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Está acontecendo algo que é grave e urgente para nós também. Porque a gente está em um tempo, e pode crer nisso, irmãos, essa pandemia está garantindo que você possa verificar no seu coração isso que eu vou dizer agora. Ananias e Safira revelam que muita gente quer ser simpática a Deus, mas não quer fechar um compromisso com Deus. Muita gente quer a simpatia, mas não quer o compromisso. Muita gente quer se parecer simpático, mas não quer firmar um compromisso honesto. Irmãos, isso é muito sério, porque tem gente que tem simpatia pela igreja, tem simpatia pelo pastor, tem simpatia pelas músicas cantadas. A pessoa fala, aqui nessa igreja eu me identifiquei, aqui nessa igreja eu sou feliz, eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas, aqui eu me sinto bem, gosto das músicas, o pessoal é simpático. Então eu gerei uma simpatia por um lugar que proporciona um ambiente simpático. E aí alguém pergunta, irmão, então vamos ter um compromisso com Deus? E pode ser que essa pessoa que está procurando só simpatia, ela diga, vamos deixar para depois. Por enquanto eu quero só estar simpático a um ambiente que me interessa, que me proporciona bem-estar, que me proporciona prazer. E aí, quando você participa de um culto, quando você participa de uma reunião de oração, quando você dá o dízimo, quando você é levado a adorar através das músicas, quando você é levado a um momento de oração, a um momento de intercessão, tem uma coisa que você precisa se perguntar, irmão, e eu também. Isso é fruto do que na sua vida? Tudo isso é fruto do que em você? Você está tentando ser simpático ao ambiente? Você está tentando manter uma atmosfera favorável? Você está tentando garantir que aquele lugar é um lugar que vale a pena frequentar, que atende aos seus interesses? Quando você pensa no ambiente da igreja, quando você está aqui online, quando você está lá na Avenida Deputado Castro de Carvalho 300, reunido ali, sentado, o que é que você percebe que te levou a estar ali, a estar aqui? O fato de achar isso simpático? Ou o desejo de ter um compromisso sério com Deus em relação às coisas que você precisa fazer no mundo? Porque, irmãos, também é tempo da gente desmistificar algumas coisas. Trabalhar para Deus não é ter cargo em igreja. Deus não chamou ninguém para ter ministério. Deus não espera que ninguém trabalhe por Ele na medida que cumpre uma agenda religiosa dentro de culto. Irmão, não tem nada a ver com isso. Porque Ananias e Safira estavam cumprindo uma agenda religiosa. Estavam indo entregar oferta. Eles eram assíduos. E se tornaram defuntos. Porque se a gente acha que viver para Deus é desempenhar ministério, é ter cargo, é ter função dentro, porque parece que a gente não sabe viver uma vida que represente Deus fora do cenário religioso. E esse é o maior desafio, irmãos. Num tempo de pandemia, conseguir mostrar qual é o tipo de ser humano que movimenta a história sem depender de recursos religiosos. Até porque hoje a gente não está nem no espaço da nossa igreja.
A gente está reunido aqui de maneira online, de maneira remota, para que os nossos corações sejam assim constrangidos diante de Deus, para a gente se tornar um tipo de homem, um tipo de mulher que afeta a vida das pessoas sem depender de nenhuma agenda religiosa. Esse é o nosso principal foco e desafio aqui, irmãos. Porque você percebe o que aconteceu aqui? Olha o versículo 13, quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. O que aconteceu? O povo ficou com medo do ocorrido com Ananias e Safira. O povo percebeu que se você se compromete, mas não entrega tudo, você pode morrer. As pessoas percebem que se você dá a palavra e você não vive de acordo, integralmente de acordo com aquilo que foi a sua palavra a Deus, as coisas passam a morrer. E isso no versículo 13 é uma denúncia séria. Ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alta consideração. Irmãos, essa igreja estava cheia de membro que tinha simpatia pelo culto e nenhum compromisso com a história. Tinham medo de se juntar aos apóstolos, porque eles tinham percebido que compromisso com Deus é algo de vida ou morte. É uma questão de entrega inteira. É uma questão de integralidade daquilo que você faz. Não é uma agenda religiosa, é uma maneira de ser que tem que ser transformada. Não é frequentar um culto, não é ficar assistindo pregação, não é ficar ouvindo devocionais. Sem conectar tudo isso a uma nova forma de entender as relações, a uma nova forma de entender a vida e as pessoas. Tem gente que ouve devocional, ouve pregação, assiste culto porque gerou uma simpatia por aquele movimento religioso, por aquele acontecimento, aquele evento. E essa igreja estava cheia de gente simpática aos eventos e sem nenhum compromisso em transformar a vida das pessoas na história. Por isso eles não se juntavam, não tinham, olha como isso é sério, irmãos, eles não tinham coragem de se juntar aos apóstolos para se responsabilizar pelas pessoas daquele lugar, embora tivessem alta consideração pela igreja, tinham simpatia. E no versículo 14, cada vez mais pessoas, multidão de homens e mulheres criam no Senhor. E esse é o ponto que Deus nos chama para entender nessa noite aqui, queridos. Porque multidão vai pela simpatia. Discípulo vem pelo compromisso. No meio da multidão está cheio de gente simpática. E está cheio de gente que nutriu uma simpatia pelos milagres, pela cura, pela palavra, pelo acolhimento. E a igreja é de fato o lugar onde a gente vem, onde a gente se reúne, onde a gente ora, como nós temos feito segunda-feira. Se você não tem participado, participe amanhã. Segunda-feira às 8h30 a gente tem a sala de oração através do aplicativo do Zoom. Vou deixar o link está aqui nesse vídeo do YouTube, aqui no nosso culto, aqui embaixo está o link da sala de oração, só você clicar que você já vai direto para lá. No nosso Facebook e no Instagram também está lá, sala de oração 8h30, onde a gente se reúne online, trazemos nossos pedidos de oração, a gente intercede uns pelos outros. É um tempo extraordinário da parte de Deus, irmãos, tem sido um tempo extraordinário. E isso, multidão, ela gera uma simpatia por aquilo que acontece na igreja, mas na multidão não tem ninguém que nutriu um compromisso de se responsabilizar pela dor do outro, de se responsabilizar pela perda do outro, de se responsabilizar por aquilo que falta na vida, na família do outro irmão
que chama o seu Deus de pai também. O mesmo Deus que você chama de pai é o Deus que o seu irmão chama de pai. Então nós estamos aqui, irmãos, não para nutrir simpatia uns pelos outros, por termos escolhido a mesma vertente religiosa. Nós estamos aqui para desenvolver um compromisso de família, onde irmãos cuidam de irmãos. Isso é muito sério. Porque, irmãos, a vida com Jesus, ela é muito mais do que você ter uma igreja legal, do que você achar simpático o seu pastor, o lugar onde você vai, onde as pessoas te cumprimentam. A vida com Cristo, ela é mais do que você se sentir à vontade num lugar como é a igreja. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para você, que qualquer clube que não tem qualquer compromisso com Deus, Clube Concórdia em Poá, Clube de Campo aqui em Mogi das Cruzes, qualquer clube que não tem compromisso nenhum com Deus, oferece um ambiente simpático para os seus membros que pagam mensalidade. Qualquer clube decente oferece um ambiente simpático às pessoas que são mensalistas daquele lugar, sem ter nenhum tipo de consciência de plano e responsabilidade de Deus na vida das pessoas. Então, o que acontece é que muitas dificuldades que a gente vive, essa pandemia, eu tenho certeza, irmãos, é algo que a gente conversa aqui em casa, é algo muito claro para nós. Esse tempo de pandemia é um tempo que Deus permitiu que a gente vivesse, sabe para quê? Para muitas pessoas deixarem de ser multidão buscando ter simpatia pelas coisas e passarem a ser discípulos que têm compromisso com tudo. Deus permitiu a pandemia para que alguns que são da multidão deixem de querer viver um ambiente simpático e passem a ser discípulos que vivem compromissos fiéis com as pessoas a partir do seu compromisso fiel com Deus. A gente precisa deixar para trás a ideia de simpatia, irmãos. A ideia de ter uma forma religiosa simpática com a qual eu me identifico, de olhar pessoas famosas, olhar pessoas relevantes na mídia e por achar elas simpáticas, abrir mão do compromisso com o verdadeiro evangelho, porque nem todo mundo que tem muitas curtidas e muita relevância está falando algo que veio do coração de Deus. Não se engane, meu irmão. Aliás, quando tem muita gente que é muito bem vista, que é muito curtida, que é muito aprovada, provavelmente é uma pessoa rodeada de multidão e que não está trazendo para as pessoas o desconforto de viver uma vida de compromisso. Porque no primeiro instante que essas pessoas tiverem um choque de realidade divina para tomarem posse de um compromisso de vida, provavelmente elas vão procurar, sabe o quê? Outro pregador, outro devocional, outro lugar que diga coisas mais simpáticas. Por isso que um dia o pessoal começou a sair de perto e Pedro falou para Jesus: Jesus, o senhor não está vendo que o seu discurso está um pouco duro, o senhor não está conseguindo muito seguidor? É como se Pedro estivesse dizendo: Jesus, a sua pregação não está trazendo muitos likes, seu Instagram não está crescendo, Jesus. As pessoas não estão se interessando pelo que o senhor está falando. Acho que o senhor devia mudar a estratégia de marketing, contratar uma empresa de copyright, uma empresa que faz um texto bom para o senhor. A gente não pode perder essas pessoas. E Jesus fala o que para Pedro? Você não quer ir com elas também? Porque o que Jesus está dizendo é: Pedro, eu não estou aqui para ser simpático. Eu estou aqui para viver meu compromisso de vida ou morte, para resgatar as pessoas do império das trevas e trazer elas para o reino da luz. E as pessoas precisam aprender a lidar com as suas trevas e aprender a se enfrentarem nos seus
desafios interiores. E para isso não é uma palavra simpática que vai trazer essa consciência. Para isso acontecer, é uma palavra que traz a pessoa para um compromisso de viver a transformação em Deus para gerar transformação aos seus irmãos. Por isso, irmão, isso aqui é urgente de nós entendermos, queridos. Porque o mundo não vai ser transformado por gente simpática. O mundo vai ser transformado por gente comprometida, irmão. Irmão, a gente não muda o cenário de pandemia sendo simpático. E quando digo ser simpático, é procurando um lugar que me atenda. Eu não vou mudar o cenário de pandemia procurando um lugar, uma agenda religiosa, uma organização de culto que me atenda e trazer as pessoas para dentro desse culto, desse ambiente, e achando que esse ambiente simpático, que não gera compromisso, que não traz as pessoas para um lugar de confronto, que não traz as pessoas para um lugar de mudança, que não traz as pessoas para um lugar de restauração, de arrependimento, isso não vai mudar a história de nenhuma nação, de nenhum planeta em pandemia. Principalmente o nosso país, que hoje é o pior do mundo nessa pandemia. Como é que a gente muda isso, irmãos? Entendendo que a gente não tem que buscar aquilo com o qual a gente simpatiza, mas buscar os elementos de Deus que nos tornam comprometidos em mudar essa história. Porque senão a gente vira um Ananias e Safira, que está tentando entregar algo para manter um ambiente simpático e para se manter simpático ao ambiente, mas não está entregando a totalidade do seu compromisso. E aí pensa que está enganando as pessoas, pensa que está enganando a Deus, mas no fundo está enganando você mesmo. Está se enganando. E aí sabe o que é pior, irmão? Que foi o que Pedro perguntou para ele, para Ananias: por acaso alguém te obrigou a dar esse dinheiro? Alguém te obrigou a vender sua propriedade e dar? Alguém te obrigou a ter compromisso? Não. Então, irmãos, ninguém é obrigado a ter compromisso. Ninguém é obrigado. Mas não espere ser tratado como discípulo se te falta disposição a ter um compromisso sério com Deus e você quer continuar vivendo como multidão que busca as simpatias, que busca aquilo que é agradável e simpático a si. Você não é obrigado a ter compromisso, mas se conforme em ser uma mera multidão. Se conforme em ser parte de uma multidão que é só número, não tem nome. Se você acha que é uma mediocridade dessa de vida que Deus chamou você para ter, tudo bem. Viva uma vida assim, nesse lugar de mediocridade. Você não é obrigado a ter compromisso com nada. Você não é obrigado a depositar nada. Você não é obrigado a repartir. Se o seu esforço é apenas para o seu interesse, não perca tempo com o Evangelho de Jesus. Se tudo que você faz é para suprir as suas carências, não perca tempo com Jesus. Se seus interesses são apenas para você ter uma condição simpática de vida, não perca seu tempo com o Evangelho. Agora, irmãos, o Espírito Santo é que nos pergunta aqui nessa noite: quem é você? É a pergunta que o Espírito Santo faz para nós aqui. Quem é você? Você é alguém que tem simpatia por essa igreja, por esse lugar, por esse culto? Você é alguém que curte esse ambiente? Ou você é alguém que tem compromisso com o seu tempo? Ou você é alguém que tem compromisso em mudar os seus valores hoje? Ou você é alguém que tem compromisso de rever suas prioridades? Porque se a gente continuar a viver por simpatia, a gente vai continuar pensando, irmãos, que podemos enganar as pessoas, que podemos enganar Deus, e no fundo a gente vai estar se enganando o tempo inteiro. Então o chamado de Deus para nós hoje, porque a coisa está séria, irmãos, a coisa está muito séria no nosso país com essa doença, e tem gente esperando a doença passar, sabe para quê? Para recuperar as coisas pelas quais a pessoa tinha simpatia antes de tudo mudar. As pessoas tinham
simpatia por um tipo de culto, por uma igreja, por um lugar que frequentava, por uma forma de vida. E a pandemia estragou. Aí as pessoas que estão orando para que a pandemia acabe, não é para que elas saiam transformadas, não é para que as coisas sejam transformadas, não. É para recuperar as coisas pelas quais elas eram simpáticas antes. Irmãos, essa pandemia veio para deixar essa ideia de simpatia para trás e transformar você que ainda está acomodado no meio da multidão em um discípulo compromissado em mudar a história. Esse é o chamado de Deus para nós nessa noite. Uma vida de compromisso. Uma vida relevante. De transformação para gerar transformação. Nós podemos orar agora e cremos que o Senhor pode nos dar essa consciência de maneira plena, em nome de Jesus. Senhor, te bendizemos pela tua palavra, porque o Senhor insiste em nós, porque o Senhor insiste nas nossas vidas, mesmo quando parece que nosso único esforço na vida é garantir aquilo que nos é simpático, garantir que os nossos interesses prevaleçam, interesses esses que tantas vezes são tão distorcidos, tão deturpados, interesses que são tão egoístas. Pai, nós não queremos nos conformar em sermos multidão que acha o evangelho, a igreja, coisa de gente simpática. Nós queremos o compromisso de entregarmos tudo nosso para a tua glória, para mudarmos essa história. Pai, nós intercedemos para que esse espírito de morte que está sobre o nosso país com essa doença, que ele bata em retirada. Senhor, essas mais de 3.000 famílias em luto todos os dias. Pai, tem misericórdia de nós. Da maneira tão equivocada como nós conduzimos o tratamento dessa pandemia, da maneira tão equivocada como as decisões foram tomadas, da maneira tão equivocada como tantas pessoas foram negligentes ao não se cuidar, a não se distanciar. Porque, Senhor, nós sabemos que a prudência, a diligência é fruto de um coração que tem compromisso. Porque um coração que só quer ser simpático é um coração que vai estar pensando naquilo que lhe faz falta, naquilo que lhe interessa, mesmo que isso prejudique o outro. E nós pecamos nisso nesse país. E te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão. Que a tua transformação venha sobre mim, venha sobre nós, cada um aqui assistindo a esse encontro de família. Que em nome de Jesus a tua graça seja conosco, Pai. Nos ajude a sermos fortalecidos no Senhor e vivemos de compromisso e não de simpatia. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, te bendizemos e oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, louvado seja Deus, glória a Deus pela sua palavra, que esse compromisso seja algo marcado aí em você, em nós. E nós amanhã então temos a sala de oração às 8h30 através do aplicativo do Zoom. O culto presencial não volta ainda, a fase se estendeu em São Paulo por mais 15 dias, então nós paramos o culto antes de qualquer determinação de governo, porque nós cremos que o evangelho ele gera um bom senso que não depende de ordem governamental. A igreja tem que ter o bom senso que vem da revelação do Espírito Santo, mesmo quando o governo, seja ele qual for, é totalmente sem senso nenhum. Então nós paramos os cultos presenciais antes de qualquer determinação por uma questão de bom senso e de responsabilidade. E continuamos sem os cultos, a fase roxa foi prorrogada, nós seguimos assim sem os cultos presenciais, domingo às 7 sempre aqui no YouTube,
quarta-feira às 18 e domingo às 10 da manhã, culto de intercessão no Facebook, e segunda 8h30 o encontro online, uma sala onde nós oramos uns com os outros através do aplicativo do Zoom. Então semana que vem nós estamos juntos aqui ainda, e que a graça de Jesus seja com você. Esteja com a gente amanhã na sala do Zoom se você puder. Se tiver alguma dificuldade, você pode, se tiver o WhatsApp do pastor, pode chamar ele ou me chamar, ou no Instagram, ou até mesmo aqui no vídeo do YouTube, você comenta aí, fala, ó, queria mais informações da sala do Zoom, qual é o link, a gente responde você por aqui também, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, muita saudade de todos, do encontro, eu creio que tudo isso vai passar, a gente vai poder se abraçar em breve, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma ótima semana para nós e fiquem com Deus.